Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um podcast Educar para Prosperar. Trouxe uma amiga muito especial e antes da gente iniciar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Local Food, a Luli Confecções, a Padaria Americana e especialmente a Escola Prospere, né, que são empresas que estão apoiando essa causa nossa em prol da educação, de incentivar, de motivar e de inspirar, principalmente educadores e pais, a fazerem as coisas serem mais leves e hoje com saúde mental, né? Esse é o nosso tema, a saúde mental da mulher educadora. Então, o foco nosso hoje vai ser esse e tá muito especial. Minha convidada vai falar com a gente. Ela que tem muitos anos na área da educação, apresento a vocês, Eliane de Oliveira. Seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e falar de educação mais um pouquinho, né? Do tanto quanto a gente já conversou sobre esse tema. Com certeza. A Eliane faz parte da minha vida já há muitos anos, né, Eliane? Sim. E estudamos juntas. Estudamos juntas. Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei, né, pensando automaticamente, a gente já faz uma reflexão, né, sobre toda a jornada nossa. E você esteve presente nos momentos mais preciosos, assim, da minha carreira enquanto educadora, né? Porque você sempre foi uma referência para mim de conhecimento, Obrigada. de inteligência, de sabedoria, né? Uma mulher que não desanimava nos desafios, né? E eu vi você passar também por muitas fases, Muitas né? O coisas. começo da carreira, né? A jornada trabalhando, mas também fazendo aquele corre de ir para a faculdade, de estudar, e após, e Filho. depois, e filho, né? E casa, e família, e separação, né? Então, assim, a gente tem a nossa vida pessoal e temos a nossa vida profissional. Educação é um combo, né? De coisas Sim. que a gente tem que lidar. E a saúde mental entra aqui como um Muito. tema muito importante. É um alicerce, né? É um alicerce. Então, quero que você se apresente um pouquinho, né? Eu falei aqui, mas pode ficar à vontade para você se apresentar um pouco também. Então, eu sou Eliane, sou educadora, eu trabalho na educação de Taubaté há mais de 20 anos. Fui alfabetizadora, coordenadora pedagógica atualmente, já fui coordenadora nas escolas também, atualmente trabalho na Secretaria de Educação. E aí agora estou também numa jornada de estudos, fazendo um mestrado, né, com apoio também da prefeitura, né, com bolsa de estudos. Muito, muito grata por todo esse processo. E assim, 24 anos de carreira já, docente há 27, com muito desafio, mas também superando esses obstáculos que a gente tem, especialmente na saúde mental, que a gente sabe que é um fator aí delicado, mas predominante também na nossa essência, vamos dizer assim. Com certeza. O que mais te assustava no começo da sua carreira, Eliane? Eu acho que insegurança, né? A gente chega sem saber, quer muito fazer com vontade. Eu era uma pessoa que queria muito acertar, mas o que a gente tem de exemplo é a nossa própria trajetória como criança, como aluna, como adolescente aluna e depois o magistério, enfim. E daí quando você se depara, você chega na educação, na frente da sala de aula com 35 crianças, que na época, quando eu comecei eram 35 na sala, porque a minha sala era menor. Na rede eram 42 numa sala de alfabetização naquela época. Sim. E assim, a gente não tinha estagiário, não tinha auxiliar, então era muito mais desafiador, não que hoje não seja, mas assim, para uma professora iniciante, né, começando ali com muita vontade de fazer acontecer, mas a gente precisa contar com as pessoas. E o meu maior desafio foi esse, assim, saber em quem confiar. E eu olhava muito as posturas das pessoas, assim, quando eu comecei. Então, eu via quem estava fazendo direitinho, bonitinho, quem era organizada. Então, assim, e eu trabalhei com professoras muito proativas, muitas iniciantes também, que chegaram pouco tempo antes de mim. E jovens com muita vontade de fazer acontecer. Então, para mim, foi muito bom esse período de acolhimento. Eu tive excelentes exemplos. E os exemplos, eles me pegaram pela mão. Então, eu acho que se Os hoje líderes, eu sou... né? Quando Sim. eles fazem esse acolhimento, assim,
no começo da carreira é tão importante, né? Muito. E pode ser o líder gestor, mas pode ser também o coordenador, o professor, Sim. né? Eu acho que a gente não precisa se apegar também a quem tá Não. talvez menos acessível, né? Um Não. diretor de escola, por exemplo, ele não vai estar 100% disponível para quem tá começando a sua jornada ali na escola. Não, e no meu caso nem foi tanto a direção, foi mais, foram os colegas mesmo de trabalho, assim, que tinham posturas muito, muito firmes, que eu observava e achava bacana o que eles faziam com as crianças e serviu para mim de muito exemplo. Às Então eu comecei vezes- a fazer muito parecido. Às vezes quem já tinha começado há algum tempo, né, já tinha uma bagagem, e eu percebo isso também na minha jornada, né, os professores que já estavam ali na escola, que até já conhecia a comunidade, então já Sim. vinha, já falava, olha Cris, aqui a comunidade funciona assim, aqui os diretores gostam que faça desse jeito, né, então vai te situando. E aqueles que também estavam começando como eu e como você, que tinha também, tipo, olha, isso aqui eu não sei fazer, não tenho tanta habilidade, né? Tipo, trabalhos com EVA, sei lá, alguma Sim. coisa. O outro tinha mais habilidade com projeto. Ah, então tá bom, eu vou te ensinar, vou te ajudar com os projetos, você me ajuda, né, com a confecção Trocas. das lembrancinhas, com as coisas, e a gente vai fazendo essas trocas, né? E você falou essa questão, né, de desafios, que antes a gente tinha muito mais, não que hoje não tenha. Sim. Mas se a gente parar para pensar agora aqui, antes a gente tinha 35 na sala, hoje a gente tem 20 e tem às vezes 2 auxiliares. O que aconteceu? Eu acredito que os tempos são outros, ainda bem que são outros, a gente evolui, a sociedade evolui, a gente está com mais desafios em relação à questão inclusiva, a gente tem esse aspecto hoje muito mais latente, muito mais presente na sociedade. Então, eu acredito que hoje em dia, a gente precisa de uma outra visão também de educação. A gente precisa ter profissionais também comprometidos em buscar conhecimento, não só esperar esse acolhimento. Esse acolhimento é importante, quando eu chego numa escola, eu sou inexperiente, eu sou iniciante, eu acabei de me formar, a gente sabe que a formação acadêmica, ela dá uma base, um alicerce, mas a gente precisa buscar esse lapidar. Então, Sim. assim, além dessa acolhida dessa equipe gestora ou dessa equipe de professores, é importante que o professor se entenda buscador, ele precisa buscar, ele precisa ter interesse. Então, se eu chego numa sala, eu tenho 20, eu tenho ali uma criança que destoa de todas as outras crianças por N motivos, eu vou investigar, eu vou buscar, eu vou procurar saber sobre essa criança, o que acontece, como que era o histórico dela escolar antes dela chegar até as minhas mãos, o porquê que ela age daquela forma. Eu preciso estudar, eu não posso ser educadora e ficar baseado na formação acadêmica apenas. Então, assim, a busca é muito importante. Então, assim, hoje em dia, os desafios, o número de crianças diminui, a gente tem mais ajuda, mas os desafios também são outros. Então, a gente precisa se adaptar às mudanças, senão a gente perde o rumo. Sim, eu vejo que tinha muito a questão da separação de pais, né? Na minha época, quando era criança, eu era uma das meninas, acho que a única, assim, que tinha os pais separados, então aquilo me assustava. Então a estrutura e os padrões familiares também mudaram muito, né, Eliane? Sim. Além da questão atípica, né, dos alunos atípicos. Hoje nós temos culturas muito diferentes dentro dos lares, né? Então, o estilo de vida de cada família mudou, a forma de pensar, de conduzir a educação dos filhos também mudou, Sim. né? Então, acho que não só o desafio da criança atípica, mas o desafio, de repente, do aluno que a mãe não quer que ele faça oração na hora de comer na escola, entendeu? Ou o outro que quer que cante o hino, a outra não quer. Então, assim, são detalhes, às vezes, que vai deixando um pouco de estresse, que vai, assim, consumindo muita energia nossa. A gente não vai nem nossa. percebendo. Porque antes eu acho que as coisas eram mais, né, eram mais leves, mais padronizadas, todo mundo estava ali falando mais a mesma língua, né? Hoje tá bem diferenciado a educação das crianças, né? E a forma de pensar das famílias. Como que, né, eu acho que as auxiliares, por exemplo, que estão chegando agora, né, quem está vindo, que está começando a faculdade de pedagogia, que está chegando, tá pegando um momento de impacto,
junto com os professores, não é? Sim. Às vezes eu percebo que elas estão esperando dos professores uma coisa que os professores não tiveram também. Sim. Porque quando eu fiz o meu estágio, se bem que eu tive experiências com crianças atípicas, mas pode ser que tenha professores que não teve da mesma forma como está sendo hoje, como você falou, né? E como a gente pode apoiar melhor esses auxiliares, esses estagiários nesse começo de carreira deles? Eu acredito que a gente não tem que inventar a roda, porque a roda tá aí, a gente precisa usar. Eu não vejo coisas muito mirabolantes que a gente possa fazer, não. Eu acho que é pegar na mão mesmo, sabe, Cris? Pegar, sentar com essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer e simplesmente ter essa escutativa mesmo. Olha, você chegou agora, a escola funciona de tal forma, aqui é assim que a gente faz, esse é o regimento, essa é a proposta pedagógica. É importante que a pessoa conheça o que a escola prega, né? O que a escola tem, qual que é a nossa bandeira. Sim. Então, assim, é importante. Quando é uma rede pública, a gente sabe, o regimento é único para todas as escolas. Mas, assim, eu acho que é pegar na mão dessa pessoa e falar assim, olha, o que você não sabe, eu preciso que você verbalize. Você precisa falar, porque eu preciso saber. Se você não fala, eu não descubro e você perde a oportunidade de aprender. Então, assim, por todas as gestões que eu passei em relação a ser coordenadora pedagógica, foi uma coisa que eu procurei fazer. Tratar o ser humano, independente de qualquer tipo de cargo, do jeito que eu gostaria de ser tratada no começo, e em alguns momentos não fui. Então, assim, vem cá, me fala, qual a sua dificuldade? Você sabe fazer tal coisa? Não sei. Então, vamos aprender? E ensinei. Entendeu? Do jeito que deu, no tempo que dá, porque a gente sabe que é uma loucura, você sabe como que é uma escola. Sim. Então, assim, cada hora você piscou, tem uma coisa para resolver. Mas nesses intervalos, eu tentava colocar momentos formativos para a equipe. Não só para os professores, mas também acolher essas pessoas que chegavam inexperientes, mas com vontade também de aprender como que aquilo ali funcionava, porque é importante, a gente está trabalhando com o ser humano. Sim. E a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida dessa pessoa. Certo. E o que está por trás desse profissional que ele segue, mesmo com medo? Ele vai, ele faz a coisa acontecer, como eu, como você e como tantas pessoas que estão junto com a gente, né? Que tá vendo, muitas vezes, as questões sugando mesmo a nossa energia, a gente ter que buscar rede de apoio, a gente ter que rebolar para ter saúde mental, porque Sim. vamos falar que a gente tem uma vidinha perfeita, a gente não tem. Ninguém tem. Nós temos muitos problemas, né, para resolver, boletos para pagar, temos uma vida real acontecendo, né, e a gente segue. Por quê? Né? A gente acredita na educação, a gente acredita na transformação do Sim. mundo, né, através da educação. Quando eu impacto a vida de uma criança, né, eu sei que eu estou promovendo um impacto social, econômico, né, então cultural. Então, o que faz essas pessoas que estão começando e estão enfrentando muitos desafios continuarem? Né? Então, Além desse diálogo, desse acolhimento e de tudo que elas vão receber dos seus líderes. eu acredito muito que a pessoa ela precisa querer estar ali. Em qualquer situação, não só numa situação de escola. A situação escolar, a situação de uma sala de aula, de uma gestão escolar, de você chegar para trabalhar com criança, é muito específica por conta de você ter essa responsabilidade de formar o ser humano na integralidade. Mas em qualquer profissão que você vai exercer, você precisa estar por inteiro. Eu acredito muito nisso. Então, assim, a pessoa, ela chega, ela vê que é um baque, às vezes ela leva um baque, porque são muitas demandas, são muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, coisas acontecendo simultaneamente, que você precisa ser proativo. Então, assim, é o chegar e ver a realidade. Se você viu que não é para você, é nobre você dizer, não é para mim. Agora, se você quer, se você tem esse propósito e você acredita que pode transformar, então esteja por inteiro. Então, o estar por inteiro é o quê? É fazer aquilo que é da sua pessoa, aquilo que você precisa fazer para você se transformar naquele profissional que vai dar conta de uma profissão que é nobre. Então, assim, eu cheguei, eu estou inseguro, eu estou acuado, eu não sei fazer, mas eu tenho quem me ensine. Ok, fui bem recebida, é uma coisa externa, um fator externo, eu fui bem recebido. Então, veja qual que é esse campo. Se o campo te agrada, se você vê que é a sua praia, vamos dizer assim, faz o seu melhor.
que daí cai naquela coisa. Busca aprender, estuda, aprende com quem é bom, isso é importante. Você Muito. observar nesse ambiente que você está trabalhando, quem que é bom? Quem que você considera que dá conta do recado, que é um bom exemplo? Que foi o que aconteceu comigo Cola nessa pessoa. no começo de carreira. E até hoje. Até hoje, assim, a gente vê, assim, no espaço de trabalho, que hoje é diferente, mas, assim, diante de uma demanda grande ou de uma coisa, assim, que, né, infla os ânimos, quem que você foca? Na pessoa mais calma, para você manter também um eixo de equilíbrio. Sim. Então, assim, buscar bons exemplos, eu acredito nisso. E para continuar, é você que tem esse termômetro, você que tem que ter esse parâmetro. Então, assim, eu quero fazer diferença na educação. E só de você tomar essa decisão, você já é E uma é um pessoa trabalho de coragem, de formiguinha né? também, Sim, né? é uma Eu acho que construção. não, vamos pensar nos 3 porquinhos. Não adianta nada eu querer fazer uma casinha de palha Tem que ali ter rapidinho, alicerce. gente. Não É. tem como, né? Talvez também por E a conta... educação tá muito desafiadora, né, Cris? Exato, e aí por conta de rede social, de internet, né? E a gente vê o movimento Não é externo imediato. acontecendo, ou olha para o outro que tá lá em cima, que conquistou algum cargo já específico, e você acha que é do dia para a noite, não é? Né? Vamos combinar que a gente já teve muitos desafios, né? Inclusive, queria que você dividisse aqui um momento que você, de repente, teve que parar e cuidar da sua saúde mental, né? Para poder ser esse amparo para suas professoras, né? Sim. Então, eu acho que o momento que foi crucial para todos nós foi pós-pandemia, né? Durante a pandemia e pós-pandemia foi um momento em que eu tive que realmente fazer esse caminho de volta. Por N motivos, mas principalmente pela saúde mental mesmo, em relação ao meu filho estar na pré-adolescência naquele momento, eu queria acompanhá-lo mais de perto, o fato da gente na gestão ficar nas escolas, né, naquele momento, mexeu bastante comigo. Então, eu fiz uma análise, uma reflexão e uma tomada de decisão, que eu acredito que isso que a gente precisa empoderar as pessoas que chegam, que são ingressantes, que são novos na carreira, tomada de decisão. O que eu decido hoje vai impactar daqui a 2 anos, 5, 10 anos. A vida inteira, né? Então, assim, quando foi a pandemia, foi a decisão que eu considero bem assertiva, no sentido de sair da gestão, voltar para a sala de aula e poder ficar mais tempo com meu filho, nesse momento tão delicado que foi para todos nós em relação às escolas fechadas e tudo mais. Então, eu fiz muitas reflexões naquele momento e, para mim, foi muito importante. Eu voltei para a sala de aula em 2021 e fiquei até o começo do ano passado, quando eu fui convidada de volta para a gestão na Secretaria de Educação, e daí aceitei, mas antes de aceitar, eu sentei com ele e, né, conversei, falei assim, olha, agora é o meu momento, eu tô querendo voltar, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a formação de professores, na alfabetização, é uma coisa que eu gosto muito, é o meu lugar de força, e eu tô querendo aceitar. Então, assim, a vida mudou, porque, assim, eu estava trabalhando num outro horário, eu almoçava com ele todos os dias, a gente tinha muito tempo junto, então, assim, foi uma nova escolha. Então, são momentos e são escolhas. E daí, é aquilo que eu falei, as escolhas impactam. Então, continua aí impactando até a gente um dia aposentar. Sim. Vida pessoal vem primeiro, então, para a gente ter saúde mental? Vem. Você acredita muito nisso? Vem, a vida pessoal em primeiro lugar, dá para conciliar, sim. Para mim é um pouco mais fácil, né? Porque sou eu e meu filho, então, assim, a gente tem os nossos horários, tem as nossas rotinas, tem já tudo muito delimitado, é um filho só. Eu vejo outras, né? Minhas amigas, as professoras com as quais eu convivo, com outras rotinas, e a gente vai se ajudando, fazendo também essa rede de apoio, dando a nossa sugestão quando pedem, enfim. Mas é isso, eu acredito que a família é o bem mais precioso, não tem como. E daí, assim, são momentos também. Lá em 2020, eu precisava olhar mais para a minha família. E depois de 3 anos, eu quis voltar para o meu lugar profissional de força, que foi quando eu aceitei o convite para integrar lá a equipe de práticas na secretaria. Tão legal isso, né? Você
estava em um lugar, retomou para a sala, voltou para esse lugar, né? Eu acho que a nossa vida, ela é um movimento contínuo, né, Eliane? Sim. E a gente ter essa sabedoria, esse feeling, né, de olhar, avaliar, repensar, conversar com o filho, né, conversar com o marido. Sim, Acho que precisa, diálogo ajustar a em vida tudo. pessoal para você ir dando os seus passos profissionais, isso faz tanto sentido, né? Não sei, acho que eu já, enquanto professora, eu tinha muito essa questão de me perceber. Quando eu estava mais estressada dando aula, quando eu estava mais irritada, ou pavio curto, né? Ou achando que as coisas não estavam caminhando direito e que tudo estava dando errado e que, né, tipo, o mundo vai acabar, tem alguma coisa estresse, errada, aquele né? estresse, Aí eu parava para pensar e eu falava, não, mas espera aí. É porque eu tô deixando alguns problemas da minha casa sem resolver, né? Sim. Mal resolvidos. Não tô olhando para isso, não tô pondo um ponto final, né? E deixando as coisas organizadas o suficiente para eu trabalhar em paz. Hoje, enquanto gestora, é assim surreal o tanto que nitidamente você vê no olho do professor, né? Ou de qualquer pessoa que trabalhe dentro da escola. Quando ela chega e ela não tá ali, né? E aí você fala, vem aqui, vamos conversar, tá tudo bem? E às vezes a pessoa até, né, desaba a Sim, chorar, né? porque era a Ou pergunta que precisava. exatamente, né? Então a gente precisa entender que a vida no trabalho não é só o trabalho, né? A vida Não. no trabalho é o que eu levo para o trabalho e o que eu deixei de fazer por mim se torna um peso. Sim. Então eu preciso me cuidar, né? Eu preciso saber quais são as minhas necessidades especiais, né? Então, eu gosto de fazer minha unha toda semana, né? Você falando, né? Agora o foco meu é o mestrado, então eu preciso. Tô trabalhando na escola, como você disse, a rotina da escola, É uma né? Para quem tá loucura. na sala de aula, entra um horário, sai no outro. Para quem tá na gestão, na coordenação, tem hora para entrar, não tem hora para sair, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer naquele dia, né? Não tem rotina, A né? gente se programa para uma coisa quando você vê acontecer um tanto de coisas, né? E algumas você tem que deixar para o dia seguinte E a sensação ainda. de que você não fez nada no final do dia. Tem essa sensação ainda. Porque a gente também tem que olhar para o que a gente sente, Sim. né? Então, assim, às vezes você tá lá apagando fogo, faz isso, faz aquilo, recebendo uma mãe e tudo mais, e de repente você senta, tá pesado aqui, e a sensação de você olha na sua mesa, o que tinha dentro da sua agenda não foi resolvido, porque você não conseguiu fazer, e você fica com uma sensação de frustração. E daí, como lidar com essa frustração? Né? Eu tenho que entender que eu não sou super mulher, Sim. que eu também tenho fraquezas, que eu também falho, que eu também, né, tenho momentos em que eu vou querer essa pergunta, como que você tá? Você tá bem? Não, não tô, vem cá que eu quero chorar. Então, assim, a gente também precisa se respeitar no que a gente sente. Sim. E eu acho que depois de uma certa idade também, trabalhando tantos anos com educação, e a maturidade traz isso pra gente, você aprende a ver os sinais os mais sutis, né? Então, por exemplo, às vezes, né, no ímpeto da juventude, você vai fazendo tudo ao mesmo tempo e, de repente, percebe que não tá dando muito certo. Mas depois que você vem com uma certa maturidade, você começa assim, acho que isso já não vai dar certo. Você já prevê e já começa a antecipar. E isso você vai começando a fazer numa coisa cíclica muito mais calma do que antes. Então, a maturidade traz uma coisa muito boa também para a mulher que trabalha e que tem essa rotina, né, louca, principalmente a gente na educação. Então, eu acredito muito nisso. A gente precisa se olhar, igual a máscara do avião. Preciso primeiro colocar em mim para eu ter condições de ajudar alguém. Exato. E aí, como você vê o risco desses profissionais colocarem toda a expectativa de realização no ambiente escolar? Por conta dessa falta de se olhar, de cuidar da vida pessoal ou de deixar o negócio ir ficando, né? Porque essa é a questão que eu percebo que, assim, eu tô 10 anos na gestão e não teve uma pessoa que, de repente, se desligou da empresa
porque tava, né? Com certeza tem alguma coisa que não tava legal. Mas aí o que me pega e que eu sempre fico reflexiva é isso. Tipo, a pessoa se desligou, né? Porque ela tá achando que tem alguma coisa errada na carreira dela. Mas não é na carreira dela, entendeu? Ela depositou todas as fichas de realização no profissional. Sim. Né? Então, e a gente, assim... Como essas pessoas o que elas podem fazer, né, para evitar de colocar, né, esse risco em depositar essa expectativa na realização exclusivamente profissional? Eu acredito que a pessoa precisa entender que ela é... Assim como a gente forma a criança na integralidade, a gente é um ser integral. Então, eu preciso compreender, aprender a me olhar e ver que eu não sou um crachá, que eu não sou uma matrícula, que eu sou muito mais e muito além disso. Então, assim, querer a satisfação profissional, seja no âmbito escolar ou em qualquer outro âmbito que eu escolha, eu preciso antes me conhecer. Quem sou eu? Qual é o profissional que eu quero ser? Né? Então, assim, qual é o ambiente que eu quero trabalhar, qual é o trabalho de excelência que eu quero fazer, como que eu vou abordar, eu quero realmente servir ao público, eu quero realmente trabalhar com pessoas, ou eu não me dou bem. Então, assim, é questão de autoconhecimento, preciso saber quem sou eu. É aí que eu queria chegar. Por quê? Onde que eu vou parar se eu não souber quem eu sou, primeiramente, para saber qual é a mãe que eu quero ser. E, assim, nada tem receita. Eu não sei se eu sou uma boa mãe, eu não sei se eu sou uma excelente profissional. Muita gente fala que sim, mas como que eu me enxergo? Eu me enxergo uma pessoa buscadora, inacabada, né? Como Paulo Freire diz. Por quê? Porque no inacabado a gente busca aperfeiçoar. E eu tô aqui, né? Buscando cada vez mais ser melhor, como mãe, como mulher, como profissional. Então, assim, eu acho que é isso. Você se conhece primeiro e depois você decide o que você quer transformar. Ou quem você quer transformar, onde que você quer atuar. É isso. Perfeito. Eu acredito que falta muito isso, sabe, Eliane? Não sei se você percebe isso nos professores. Percebo. Eles não sabem, que nem quando você falou assim, que você estava tendo a conversa com seu filho e que você falou, eu vou formar professores alfabetizadores porque eu gosto disso. Tipo, é isso que me alimenta. Eu também... Sabe, me reconheci muito e me vi muito ali na alfabetização e fui fazer a pós de alfabetização, inclusive mesmo pensando em um dia possivelmente ser uma gestora. Então, tipo assim, ser gestora tá muito lá na frente, a minha oportunidade agora é aqui, e aqui dentro das possibilidades que eu tenho, eu prefiro esse lugar, que é a alfabetização. Que é onde há o meu encantamento, aonde eu me emociono, aonde eu crio atividades e eu sei o caminho, né? Eu tenho facilidade para isso. Então, eu entendo que essa busca precisa acontecer antes. Né? Da gente querer ser reconhecido profissionalmente, da gente querer estar adquirindo um novo cargo, novas propostas, ou ser visto, ou ter um nome reconhecido, né? O que você diz para esses professores, né? Porque a gente falou até dos auxiliares e dos estagiários, né? Como a gente pode ajudar para que eles tenham saúde mental nesse momento tão desafiador de crianças atípicas na sala de aula, de mais de um, porque, vamos ser realistas, o professor que está com mais de 2, que está com 2 até, né? Mais de um auxiliar na sua sala de aula, ele já é um líder de uma equipe ali. Ele tem 2 pessoas para liderar, que são 2 pessoas que vão estar com humor diferente, que vão ter capacidades e habilidades diferentes, perspectivas, né? E que ele vai ter que administrar não só os alunos, olha o nível que a gente mudou de lá para cá, né? Que era o professor. São outros desafios, né? São outros desafios. Como você pode acolher essas professoras nesse momento e para que, né, dá não sei, uma dica de como encontrar, assim, o que eu gosto mais, o que eu quero. Eu acho que é essa autoanálise mesmo, você tem que se olhar e ver aqui, por exemplo, o limite do outro não é o meu. Tem gente que tá passando por um turbilhão de coisas que nem aparenta. Por quê? Porque a pessoa é pleníssima. Você fala assim, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E você sabe que não tá. Ou pra você talvez não estivesse, mas pra pessoa tá. É o jeito que ela lida com aquilo. Então, assim, eu acho que cai de novo na questão de você se analisar e ver
qual que é o seu limite, até onde você aguenta, como que você consegue. E assim, quando a gente trabalha com educação, com diferentes pessoas, a gente também pode escolher em que grupo que você quer pertencer, né? Porque assim, a gente vê muita reclamação com fundamento, muita coisa acontecendo, a gente está em um boom tecnológico, as coisas são muito imediatistas, né? A gente tem muitos estímulos e tudo mais, mas também tem gente que reclama por reclamar. Que o hábito da pessoa é reclamar por reclamar. E daí eu preciso escolher com quem que eu quero estar. Né? Eu quero estar perto de quem? Da pessoa que busca uma solução ou busca 5 problemas para cada solução que aparece, né? Tem muito isso também. A gente sabe como que está a situação, como que a educação está hoje em dia, como a gente falou no início, menos alunos e muito mais desafios, exige muito mais do professor, sim, e o professor, ele precisa olhar para ele, é aquilo que eu falei da máscara, olhar para ele e ver quanto que eu estou bem para lidar com essa situação, até onde eu consigo ir sozinho, e em qual momento que eu preciso pedir ajuda. E a gente precisa criar uma rede de se ajudar. O professor, ele não vai muito longe sozinho. Então, assim, se eu não consigo, se eu não sei, se eu recebi um aluno que ele é desafiador para mim, eu preciso de apoio. De quem? Dessa família, eu vou chamar a família, eu vou entender um pouco essa criança, eu vou chamar, se eu tiver o professor ali especialista, aquele que pode me orientar, eu vou chamar a mãe, pedir para passar por uma consulta, vamos ver, vamos investigar, porque às vezes a gente não sabe o que é. Então, assim, não só essa criança, a gente tem as crianças que não têm laudo, a gente sabe disso, a criança não pode ser resumida, né, definida por um laudo, a gente precisa olhar para o ser humano. O que essa criança precisa de mim? E não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Sim. É desafiador? Sim. Então, em qual momento, até onde eu consigo ir como professora, que estudei, que estou aqui, que estou inteira na minha sala de aula, o que eu posso proporcionar para essa criança e até que ponto que eu proporciono serve para ela e em qual momento que eu preciso de ajuda, porque eu não sei lidar com as características socioafetivas dela, eu não sei lidar com o temperamento dela, eu não consigo. Então, eu me vejo incapaz diante de uma situação. O que eu faço? Eu desisto? Eu vou embora? Ou eu encaro e peço ajuda? Eu acho que é no pedir ajuda que está o caminho inicial, né? O caminho das pedras, mas é o inicial. E é uma ajuda para ter clareza. Sim, e para acertar, porque... Sim, e assertividade, planejamento, porque a criança, ela precisa de você, né? Sim. Ela precisa desse profissional que chegou com vontade, mesmo que inexperiente, mas a criança, ela precisa de gente que pegue na mão também, que olhe nos olhos, que entenda. E assim, nem sempre a gente vai conseguir. Isso é importante falar. Para você parece que é tudo mar de rosas. Não parece, eu já passei por várias situações. Eu tive momentos na carreira também que eu fracassei. E eu não tenho vergonha de falar, por quê? Porque a gente não é robô. A gente não é a IA que está aí a todo vapor, a gente é ser humano. E em precisou pôr limite, né? E assim, desafios, diante dos desafios. E assim, me reconhecer, eu não sou capaz, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. E nem sempre você vai ter também, entendeu? E como que eu vou lidar com tudo isso? Eu vou fazer o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Sim, a gente sabe Vamos disso. Lá. E é o meu lugar de força, né? Qual que é o meu lugar de força? E é onde que eu perco a força? Quem que pode me dar essa força? É isso, é buscar. A gente está o tempo todo ensinando, mas a gente também tem muito para aprender, né? Graças a Deus, né? E eu aprendo muito com as crianças, inclusive, o que traz para você o brilho nos olhos? O que é para você o brilho nos olhos quando a gente fala de educação? É entender que eu posso e consigo ensinar. Tanto criança quanto adulto. E o que eu falo, reverberar, tomar uma proporção. Então, assim, quando eu falo com muito amor de alguma coisa, alfabetização, uma delas, né?
eu percebo que as pessoas, elas se empolgam quando eu tô falando, e isso me dá muita força. Daí o meu lugar de força fica mais forte ainda. Por quê? Porque eu sei que tem alguém aprendendo comigo, que eu estou conseguindo fazer uma troca com essa pessoa. E esse olhar dessa pessoa de que tá conseguindo assimilar o que eu tô querendo passar, é o que mais me dá alegria. Por quê? Porque eu acho que eu nasci para isso mesmo, é ensinar, né? Ensinar, pegar na mão e fazer... E lá com a criança, vem cá que eu vou fazer com você. Ó, você não aprendeu desse jeito? Eu vou fazer assim, vamos lá. Acho que agora você vai conseguir entender. E com o adulto a mesma coisa. Você vai de um jeito, ele é de outro, e você vai até que um dia... E assim, eu tive equipes que eu consegui fazer esse tipo de trabalho. E hoje a gente se encontra, assim, sai para jantar e tudo mais, e eles falam, você foi a melhor coordenadora que eu tive. Por quê? Porque eu vi Inspirou. e peguei pela mão. Então, assim, ensinei, que eu acho que é o que eu sei de fazer de melhor, ensinar. Se apaixonar, né, por aprender. Sim. Porque o aprendizado, Inspirar. o aprendizado é libertador. Ninguém Muito. pode tirar da gente o que a gente aprende na vida. Não tem como né? comprar, Então, não tem quando como vender. você inspira e quando você ensina e você vê que alguém aprendeu com você, É muito. é como se o seu trabalho fosse eterno. Sim. Tipo, o seu Eternizou trabalho, mesmo. você eternizou o que você veio para fazer nessa vida, exatamente. E outra, essa pessoa recebeu de você e ela vai passar para alguém. Então, quer dizer, é imensurável o que a gente, educador, é capaz de fazer dentro Sim. da educação. E deve você ver o legado que você deixa. Exatamente. Porque o quanto você planta. Eu tenho ex-alunas, né, da época da alfabetização, que agora são professores, e elas mandam mensagem. Às vezes eu posto alguma coisa, elas mandam mensagem. Você me inspirou, você é a pessoa que me fez entrar na educação e gostar da educação. Então, assim, isso faz toda a diferença. E isso faz valer a pena. Com o que certeza. a gente está fazendo até agora. Né? Com Até nesse certeza. momento. O que significa para você prosperar na educação? Prosperar na educação é entrega. Eu acho que é isso que a gente acabou de falar, é plantar e colher. Eu acho que essa é a maior riqueza, a maior prosperidade que a gente pode levar, é o legado que a gente deixa para quem passa pela nossa vida, tanto quando a gente está no nosso profissional, mas também como exemplo para a nossa família, né? Então, assim, quem é você? Eu sou uma pessoa que eu acredito na educação como movimento de transformação. A gente se transforma e transforma o outro pela educação. Eu acredito muito nisso e é isso que eu procuro fazer da melhor forma possível. Nós temos pesquisas que em 2030 a gente vai ter falta de professores. Você acredita que isso vai acontecer? Eu acredito que a gente, você que estamos aqui meio, né, no meio do caminho aí, com uma carreira de mais de 20 anos, a gente precisa hoje olhar para essa semente que está chegando. Para a gente não ter esse apagão de professores. Eles precisam sentir esse amor que a gente sente. Eu não estou querendo aqui falar em relação a educar por amor, não precisa ter valorização. Precisa sim, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, no sentido da gente entender essa pessoa e mostrar que dá para fazer diferente. E para que a gente consiga fazer com que essa pessoa acredite tanto quanto a gente acredita. Então, assim, eu acho que a nossa missão hoje, além de educar as nossas crianças e segurar pela mão essa pessoa que está chegando na escola, é mostrar que é possível, que pode ser gratificante, que a gente pode ser feliz na educação, se a gente trabalhar a nossa autoanálise, se autoconhecer e entender que a gente tem limite sim, mas a gente pode transformar a vida do outro e que a gente consegue fazer isso pela educação. Então, se a gente fizer bem feito esse trabalho aqui agora, de deixar o nosso legado, lá na frente talvez a gente não tenha falta de professores. Porque os professores, eles precisam, os estudantes precisam acreditar na profissão de educador. E a gente precisa ter a valorização desse profissional, senão a gente vai, daqui a pouco, ser lenda. Você acredita que a inteligência artificial impactou e que a questão da saúde mental é uma das coisas que está afastando os profissionais da área, está fazendo com que muitas pessoas desistam? Talvez, assim, seja um grande impacto que vá... Eu acho que a tecnologia em si, ela vem para somar. E eu acho que o imediatismo de rede social
faz mesmo dar uma deslumbrada na cabeça do jovem de que a vida pode ser fácil, e eu posso ser rico, e eu não preciso de tanto esforço, eu não preciso estudar tanto, e talvez seja um pouco essa questão, né? E uma desvalorização também da carreira do professor, né? Salários, às vezes, nem tão atraentes quanto outras profissões. Eu acredito, sim, que a gente tenha novas profissões surgindo, muitos ligados à tecnologia, à inteligência artificial, que vem aí e veio para ficar, não tem como a gente negar, mas a profissão docente, ela precisa sim de uma repaginada, ela precisa ser valorizada para que o jovem volte a acreditar que educação é o caminho. Eu acredito que a gente sente quando nasceu para educação. Você sentiu? Eu senti, escolhi com 7 anos de idade, nunca mais desisti. Eu também escolhi quando era criança, Sim, não teve nunca jeito. mais Tipo, é desisti. isso que eu quero, ponto final. E vamos embora. Sim. Né? Acho que não dá para ficar pensando muito também e, como você disse, né? Talvez é uma geração daquele, né? Eu fico naquele mimimi de, ai, será? Ai, mas poderia ser isso, poderia ser assado, né? Eu poderia ter tal benefício, poderia não sei o quê. Nesse tempo que você fica no poderia e que você vai deixando as coisas acontecerem e que você perde o foco e que você perde a oportunidade de fazer um trabalho diferenciado, você tá deixando de crescer, né? Eu vejo, assim, pessoas que têm grandes potenciais, mas elas vão apagando a luz delas, né? Porque, tipo, a gente tá aqui, né? Então, poxa, né? E se a gente olha, nós temos muitas referências, né, de educadores que estão, poxa, que cresceram muito e são inspiração pra gente, né? Sim. E acho que a gente precisa ter esse líder, essa pessoa que você se inspira, que você olha e fala, nossa, um dia eu quero crescer, quero ser igual a Eliane, né? Esse é o nosso papel. Não é? E aquela coisa que eu volto a falar, que eu já falei no início, é a questão da decisão. Eu tenho que decidir o que eu quero. Eu quero estar aqui ou não? Eu quero fazer a diferença ou não? Eu quero realmente transformar a vida da criança ou não? Eu decido. Eu tomo as rédeas da minha vida. Então, assim, não dá para ficar em cima do muro. Ah, mas assim, mas se fosse assado. Não, vamos decidir. Isso Toda aí. profissão vai ter bônus e ônus, vai ter pós e contras. Então, assim, vamos que vamos. Você quer? Talvez então, é isso que tá tirando a saúde mental das pessoas, não saber o que quer ser exatamente. E daí fica na frustração. Né? Não saber que tipo de mãe quer ser, porque a gente pode ser mãe. A legalzona ou a chata. Exato, tem várias, né? Bom, vou falar uma palavra e você me responde com outra. Ai, Jesus, tá, vamos lá. Vamos lá para o nosso desafio. Escola. Falou tudo. Respirou fundo, falou tudo. Tem que ser uma palavra? Socorro, Deus! Eu vou falar uma coisa que eu preciso deixar registrada. Então vai. Eu tô vendo muita gente falar um termo que me incomoda bastante. E eu queria deixar registrado que eu quero gravar, deixar aqui gravado. As pessoas falam, porque lá no chão da escola as coisas são diferentes, porque lá no chão da escola as coisas acontecem de tal forma. Eu não gosto desse termo. Quem é essa pessoa? Não gosto desse termo. Se tiver que definir escola em uma palavra, é coração. É lá que a vida pulsa, é lá que tudo acontece, é lá que as coisas ganham vida, ganham cor, ganham movimento. Então, não é no chão da escola, é no coração da escola. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente discute educação, é por isso que existe auxiliar, é por isso que existe estagiário, é por isso no que... chão da escola as coisas são diferentes para quem não faz a diferença. Pronto, vamos mudar essa frase. Ah, que é isso, gente? É onde a vida pulsa, é coração. Acho. Eu amo a escola. Meu coração não todinho tem a escola. Ela é viva. Exatamente, escola viva. Educação. Tudo na vida. Mulher. Desafio. Coragem. O início. Descanso. Ai, necessário. Criança. Futuro. Desafio. Futuro.
Amor. Samuel, meu filho. Ó, Samuel! Propósito. Plantar. Prosperar. Crescer. Muito bom, muito obrigada. Foi bom, né? Foi muito bom. A gente poderia ficar aqui horas ainda. Tinha um monte de pergunta aqui que, na verdade, antes de eu falar, a gente já foi conversando e falando. Acho que é tão gostoso isso, né? Quando a gente falar do que a gente ama, né? É gostoso a gente falar, fazer o que a gente ama, estar do lado de pessoas que a gente admira, Sim. né? Eu acho que a gente precisa fazer mais isso. Sair um pouco do lado da rede social, Sim. né? De olhar ficar, no olho, de né? ficar ali preocupado com as pessoas que a gente segue, que obviamente inspiram a gente, mas que não vão às vezes fazer tanta diferença quanto uma conversa Sim. olho no olho, quanto uma troca, um pedido de ajuda. Acho que a gente precisa ser humilde também, né? A gente falou muito aqui, você falou, né, de pedir ajuda Sim, e de dar a mão. precisa. E às vezes quem tá na liderança, eu também às vezes me pego e falo, nossa, mas será que eu vou conseguir ajudar, né, a pessoa que eu tô vendo que tá passando por um desafio ali dentro da sala de aula? Então eu também preciso me centrar, buscar aprendizado, conhecimento, estudar, tá sempre em um congresso, tá sempre lendo Sim. um livro, pesquisando, buscando orientação. Às vezes peço socorro também para as minhas amigas, né? Necessário. Então, que a gente possa valorizar, né? Quero agradecer, deixar para você fazer os seus agradecimentos finais também. Para mim foi uma satisfação. Eu amo falar de tudo isso que a gente conversou aqui. E eu, se puder deixar uma frase, eu quero deixar assim, que mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. E isso é muito importante. E é sempre um prazer conversar com você, estar com você. E assim, sentir essa energia gostosa de gente que acredita tanto quanto a gente. Eu acho que é isso, a gente tem que estar perto de quem acredita. Isso então, aí. Eu só tenho que agradecer. Eu agradeço também, sempre. Trouxe um presente, uns mimos para você, adoro. Da Padaria Americana, para você ir lá retirar. Já pode ir lá com o Samuel, tomar um café bem gostoso. Ai, que delícia! O planner para você. Eu sempre quis esse planner. Meu Deus, olha só como o universo é bom, mandando um monte de coisa. Tá vendo? E uma camiseta do TPM com os nossos patrocinadores aqui. Ai, joia! Obrigada! Para você usar, para divulgar também o programa, né? A gente tá lá no Spotify também, no canal no YouTube, né? Então sigam a gente. Quero pedir para você que tá aqui nos assistindo, siga, comente, compartilha. Vamos falar de coisa boa, gente. Educação é coisa boa. As pessoas querem fugir, têm medo de falar de educação, mas sinta-se acolhido por nós aqui, ó. Vem conversar com a gente. E nós estamos aqui à disposição de vocês. Um grande abraço, né? Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer mais uma vez a Padaria Americana, a Lully Confecções, a Local Food, a Escola Prospere e até a próxima. Tchau, tchau.